A guarda é um instituto previsto no Código Civil e no ECA, mas você sabia que existem pelo menos 3 tipos diferentes? Meu nome é Samantha Alciati, sou advogada especialista em Direito Civil e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre guarda. Enquanto ambos os genitores, os pais da criança, estão vivendo juntos, a guarda é exercida de forma conjunta. Mas, quando esse relacionamento acaba ou quando ele nem existe, é necessário se regulamentar um regime de guarda e visitas, para que o interesse do menor seja sempre alcançado. Hoje no nosso país podemos mencionar aí os 3 tipos principais de guarda. Vamos então falar da mais conhecida, a guarda unilateral. Esse tipo de guarda hoje está sendo aplicado de uma forma excepcional, apenas quando realmente não há a condição de se exercer o outro tipo de guarda. Neste tipo, apenas um dos genitores é o detentor realmente da guarda da criança, enquanto o outro adquire aí o direito de convivência e de visitação. Obviamente, nos dias que não houver o exercício dessa convivência pelas visitas, o detentor da guarda tem que realmente propiciar aí, proporcionar, possibilitar o contato do outro genitor para com o menor e assim vice-versa. Claro que essas visitações precisam ser regulamentadas de maneira que sejam equilibradas e que o genitor que não é o detentor da guarda não fique um período muito grande longe aí da criança e que não tenha aí a sua convivência sempre frequente. O outro tipo de guarda é a guarda compartilhada. Este é o tipo que os juízes aí estão dando preferência e aplicando na maioria dos processos, claro, quando há a possibilidade. Nesse tipo de guarda, o objetivo é que ambos os genitores detenham a guarda do menor. Mas essa guarda, por ser compartilhada, não necessariamente ela vai ser exercida fisicamente compartilhada. Independente da parte física de onde o menor resida ou durma, o objetivo da guarda compartilhada é que os pais possam decidir conjuntamente a respeito da vida dos seus filhos, tanto em questões hospitalares, escolares, psicológicas, religiosas. Este é o objetivo, é o que busca a guarda compartilhada. E por fim, existe também a guarda alternada. Semelhante à guarda compartilhada, ambos os pais decidiriam juntos a respeito da vida do seu filho, questões de escola, de hospital, de religião, de parte psicológica, social, enfim. Todas as decisões são exercidas conjuntamente. Porém, aí, neste tipo de guarda, a criança teria aí, obrigatoriamente, 2 residências. Ela se alternaria entre os 2 ambientes, aí vai variar de como os pais escolhem em cada processo e quando há a concordância do juiz, mas pode ser que o menor fique um dia na casa de cada pai, uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Existem alguns formatos diferentes, mas varia mais ou menos nesse sentido. Esse tipo de guarda é uma criação doutrinária e da jurisprudência, porque não tem previsão legal, como é a guarda unilateral e como é a guarda compartilhada. Alguns tribunais entendem que esse tipo de guarda gera a confusão nos menores, porque o menor, por ter 2 residências, acaba se confundindo, perdendo um pouco da base. Quem são os meus vizinhos? Onde realmente eu moro? O meu quarto? Questões importantes para a criança, alguns tribunais compreendem dessa forma e acham, na verdade, prejudicial. Bom, nós falamos aqui na teoria, mas como nós fazemos aqui no escritório? Nós visamos atuar de acordo com a advocacia sistêmica. Mas o que é advocacia sistêmica? O nosso foco é que cada cliente não seja visto como mais um número de processo, mais uma situação, mas sim como pessoas com histórias, com emoções, com dificuldades e com problemas reais e problemas íntimos também. E esse é o direito de família. Então, apesar dos conceitos que eu mencionei aqui agora, da guarda unilateral compartilhada e da guarda alternada,
não necessariamente a letra fria aí da lei vai ser aplicada sem se pensar ou sem se analisar outras coisas. Quando nós recebemos um cliente, nós precisamos entender realmente a história de cada cliente, o perfil desse ex-casal, até onde há um diálogo, uma conversa, uma comunicação, até onde não há, como é a personalidade da criança, como é a rotina dos familiares envolvidos, a distância que reside, os hábitos. Então, é muito particular, é muito peculiar, cada caso é um caso. Então, quando nós falamos aí de famílias de menores, a gente já entra mais nesse sentido. Então, é muito delicado, né? O direito de família, ele trata muito de profissionalismo, obviamente, de questões de responsabilidade jurídica muito delicadas, mas também tem total ligação com a inteligência emocional, com os sentimentos, né? Com o relacionamento, é totalmente relacionado a isso. Aqui, inclusive, nós oferecemos muitas vezes, quando é necessário, até mesmo um suporte psicológico, porque se eu faço um bom trabalho, se eu faço uma petição maravilhosa, mas, por exemplo, os pais da criança não se conversam, alimentam ali todos os dias uma briga, uma competição, aquele processo, aquela petição maravilhosa não vai alcançar o objetivo, não adianta, né? Então, um bom advogado desta área, ele não pode incentivar essa competição, ele não pode incentivar que os pais utilizem a criança como moeda de troca, que os pais contem questões, frustrações do relacionamento para a criança, mudando assim a imagem que o menor tem de cada um dos seus pais, que é a referência, né? Tudo isso é muito delicado. Então, é importante que a gente saiba também ser profissional, mas na mesma medida se colocar no lugar de quem apresenta, abre, né, essa intimidade, essas questões que estão passando. Então, qual seria a guarda mais ideal? Não existe, né? A gente precisa entender aí o seu caso, entender qual é a situação, para que aí chegue realmente a um ponto, né? Nesse tipo de situação, o ideal é que todos tivessem uma boa comunicação, que tivessem um diálogo, e aí o processo judicial nem sequer seria necessário, mas infelizmente muitas vezes isso não acontece. Inclusive, infelizmente, pelo que nós tratamos aqui no escritório, eu posso assegurar que cerca de 80% dos casos, pelo menos que nós temos um contato direto, nós sempre conseguimos visualizar ou identificar a prática de alienação parental. Isso é muito delicado, é muito grave, porque se houve uma separação, obviamente algum motivo para que se rompa um casamento ou um relacionamento, este motivo foi grave ou foi delicado. Mas, infelizmente, as pessoas estão aí tomadas ou pelo ego, ou por mágoas, por tristezas, e elas acabam falando ou deixando transparecer mais do que deveria. Muito mais até quando das partes, um dos genitores assume um outro relacionamento ou realmente não aceita a reconciliação. Então isso acaba sendo delicado, questões amorosas, questões emocionais acontecem, o advogado não vai impedir ou exigir que as pessoas não sofram ou que se amem de volta, não é isso, mas as questões de relacionamento não podem ser aí refletidas nos menores, a vida das crianças não podem ser afetadas por isso. E é isso que a gente tenta com a advocacia sistêmica, constantemente construir uma relação de diálogo para que as partes consigam conversar, se nem isso é possível, pelo menos para que as partes se respeitem o momento um do outro para com os seus filhos. E é importante entender, apesar de qualquer coisa que tenha acontecido no relacionamento, a criança ainda é filha, né? Existe o ex-marido, a ex-mulher, mas não existe o ex-pai ou a ex-mãe. Ou seja, a criança precisa dos pais como se fossem casados. Claro, não vão dormir juntos, não vão estar juntos no mesmo ambiente, mas precisam que os pais deem atenção, tratem com amor, com carinho, consigam acompanhar sempre nas questões da escola, questões de saúde, questões de dúvida, questões de passar o tempo. Isso é muito importante para os pequenos, né? E se as dificuldades do relacionamento atrapalharam e impossibilitarem isso,
a criação da criança vai estar afetada e isso vai gerar muitos prejuízos. Aí que a gente consegue identificar a importância de se encontrar um profissional realmente que tenha o compromisso com esse sentido, com este lado do direito de família, né? E como nós lidamos aqui no escritório com muitos casos dessa área, nós temos que conversar com os clientes todos os dias, a gente acaba recebendo muitas perguntas, dúvidas, questionamentos a respeito, inclusive da guarda e visita. Então eu gostaria de responder algumas delas aqui neste vídeo, para que quem saiba possa responder também a dúvida que é a mesma de você que está assistindo. Bom, a primeira pergunta: a criança tem direito de escolha? A criança pode escolher com quem ela quer ficar? Bom, nos processos, quando não há uma consensualidade, quando não chegam a um ponto comum, quando todos os envolvidos não estão concordando, é indicado que o juiz encaminhe este processo para uma equipe interdisciplinar que irá então possibilitar para que todos sejam ouvidos. Aí serão assistentes sociais, psicólogos, peritos, etc. Mas, por exemplo, quando neste processo o menor envolvido tem 12 anos ou mais, ele pode ser ouvido pelo juiz. O que ele falar não vai ser algo decisivo, que o juiz obrigatoriamente vai estar vinculado, mas ele pode sim levar em consideração. Bom, segunda pergunta: como fazer quando os pais moram em cidades diferentes ou estados, por exemplo? Bom, como eu falei na guarda compartilhada, não necessariamente porque ela é compartilhada é que o menor sempre vai alternar nas duas residências. Então, para pais que moram em cidades diferentes ou estados diferentes, a gente pode aplicar inclusive a guarda compartilhada. Os pais podem morar em locais diferentes, mas ainda assim podem decidir juntos a respeito da vida do seu filho. Inclusive, nesse sentido, quando há uma distância muito grande entre os pais, este período pode ser tranquilamente compensado em férias escolares, feriados prolongados, finais de semana. Então, dá-se aí um jeitinho e pode sim ser aplicada até mesmo a guarda compartilhada. É possível. Bom, a terceira e última pergunta: eu posso me negar a entregar o meu filho para o pai ou para a mãe quando for a alternância de visitas por conta do Covid? Essa é uma informação, um questionamento bem relevante, principalmente na época que estamos vivendo. Nós precisamos lembrar o seguinte: nós estamos passando por uma situação que ninguém no planeta estava preparado. É uma situação sem precedente. Então, obviamente, claro que alguma exceção vai ter que ser realizada, o que era feito de praxe vai ter que ser mudado, um padrão de comportamento, de rotina vai ter que ser alterado. A sociedade todinha está passando por isso. Nós precisamos primeiro pensar em alguns aspectos. Pandemia, qual é o foco, qual que é o objetivo, a principal preocupação? Saúde, saúde. Não é momento para pensarmos em ego, em competição, nada nesse sentido. Então, na saúde, claro, se os pais ainda insistem, mesmo no Covid, de ter a alternância entre os filhos, obviamente precisa ser tomado as cautelas em relação ao transporte, em relação ao espaço que essa criança vai ficar. Precisa também ser respeitadas as questões de higiene, inclusive em preocupação com o menor, com os pais e com os familiares do entorno. Mas qual é aí a grande ideia? Uma das soluções é se prolongar um pouco mais essa alternância. Então, se, por exemplo, os pais já praticavam uma guarda de uma semana com um, uma semana com outro, os períodos podem ser maiores, agora 15 dias ou um mês com cada um. Ah, poxa, mas eu vou me prejudicar. Não é um ou outro vai se prejudicar. É a criança, a saúde da criança e de todos os envolvidos que está em jogo, primeiro ponto de conversa. Outro sentido, a maioria das crianças convivem com avós, com idosos, pessoas do grupo de risco. Muitas vezes a gente deixa de lembrar nesse ponto e a gente se esquece, né? Então, se por acaso a família perceber que é possível aí para que o menor fique com um só dos pais,
pensem, né? Em breve essa situação vai ser normalizada. E aí todo esse período que foi prolongado pode ser compensado com um período maior ao outro genitor futuramente, né? Então, claro, eu sei que nunca é um cenário ideal, mas quando a gente trata aí de guarda, nós já não estamos no cenário ideal. O cenário ideal seria que o filho convivesse com o pai e com a mãe no mesmo ambiente, mas, infelizmente, nem tudo na vida é perfeito. Então, claro, se existe uma separação, o que tem que ser o objetivo dos pais e do advogado que está realmente tratando, acompanhando essa situação? Tem que ser buscado, tem que ser alcançado o melhor para o interesse da criança. Precisa. Se a criança ela vai ser mais amparada, ela vai ser acolhida e vai ter tudo que ela precisa com a guarda unilateral, porque o pai já não participa muito da rotina ou vice-versa, nem tem possibilidade, ótimo, se aplicará a guarda unilateral. Mas se existe a possibilidade, se às vezes algumas situações podem ser resolvidas, às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, entendidas, compreendidas e as coisas se resolvem da melhor forma, maravilha também. A criança estará com os dois pais aí presentes, contentes e podendo exercer a sua criação de uma maneira equilibrada. O equilíbrio é o mais importante. Então, seja na guarda unilateral, na compartilhada, na alternada, seja no Covid, nós temos que entender que o importante é o interesse do menor. Um aspecto muito relevante que essa pandemia trouxe de forma obrigada é a questão da comunicação. Agora, para nós contatarmos pessoas que estão longe, nós não podemos ir pessoalmente, não podemos frequentar os lugares de praxe. A gente precisa contar com telefone, com vídeo, com os aplicativos aí de comunicação e sem isso a gente já não se comunica com mais ninguém. Só que antes da pandemia, isso já existia. Muitos pais se bloqueiam no WhatsApp, ou quando um dos genitores liga, o outro não atende enquanto está com a criança. Isso não é correto, isso não traz benefício para ninguém, né? Então, eu acho que com o Covid, com essa distância forçada de todos, essa comunicação remota aí nos trouxe de forma obrigada, nos fez aprender. Então, eu espero que a gente possa aplicar isso também às relações aí familiares, né? Independente do tipo de guarda, é muito importante que a comunicação do menor com os dois pais, de um com o outro. Poxa, é tão bacana, às vezes a criança tá com o pai e aí ele descobriu algo novo, conquistou uma coisinha diferente no dia, tirou uma nota legal na prova e aí não é possível nem que a outra parte fique sabendo, sabe? Não tem necessidade desse tipo de coisa. Então aqui, e acredito que todos os bons advogados buscam trabalhar nesse sentido, né? Independente do tipo de guarda que vai ser aplicada na situação, o mais importante realmente é que tudo seja feito com amor, com equilíbrio, com responsabilidade e pensando que pai e mãe são importantes, mas eles são as figuras aí, não são os protagonistas nessa relação. O protagonista nessa relação é o filho, é o menor de idade. Então, é sim sempre possível, independente de questões delicadas que tenham acontecido, que o menor seja amparado, que mantenha aí sua vida, de acordo com o que seria se os pais não tivessem se separado. A prática de alienação parental, de acordo com estudos, pode afetar diversas áreas da vida, área pessoal, psicológica, social, financeira, até mesmo sexual. Então é muito triste o que às vezes um assunto mal resolvido pode causar na vida de um ser humano, porque aquela criança vai crescer e vai ter aí a sua própria história, a sua própria família. Então, se realmente você ainda ficou com alguma dúvida, saiba que a nossa equipe é sempre acessível. Você pode entrar em contato diretamente no meu WhatsApp, que está na biografia e também está na descrição deste vídeo. Você pode deixar a sua dúvida também nos comentários, ou se for algo mais íntimo, pode ser enviado também pelo direct. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, envie para os seus amigos, se inscreva no canal e vamos juntos continuar a descomplicar o direito.